trouxe Bíblia, quiser acompanhar, livro de Lucas, capítulo 4, e verso 38. Livro de Lucas, capítulo 34, verso 38. Capítulo 4, verso 38. Enquanto você procura, quero demonstrar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Newton por conceder de a gente estar aqui. Deus abençoe você, os demais pastores. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Roberto Onweiler, a vocês e a toda a The Blue. Pastor Samuel, meu amigo, que nos confiou essa oportunidade. Deus te abençoe. Muito obrigado. O pastor Obadias me mandou uma mensagem. Manda um abraço, pastor Samuel. Deus te abençoe. Murilo, Tiago, que vieram comigo. A gente está ali na cidade de Penha nesse final de semana. Deus abençoe vocês. A toda a igreja, é um prazer estar aqui com vocês. Livro de Lucas, capítulo 4, verso 38, que diz assim: saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Pedro. A sogra de Pedro estava ardendo em febre e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Até aqui, pode sentar. Esse texto é um texto muito conhecido da gente. A gente sabe de cor e salteado esse texto. Nesse texto que a gente leu, vai ter 3 personagens principais, onde um deles é Jesus, o outro é Pedro e o outro é a sogra de Pedro. Mas o engraçado nesse texto e que me chama a atenção é que o texto começa dizendo que Jesus está na sinagoga, Jesus está pregando, Jesus está ensinando. E o que me chama a atenção aqui é: quem é esse Pedro para fazer com que Jesus pare o que ele está fazendo na sinagoga e vá até a casa dele? O que me chama a atenção nesse texto é: quem é esse Pedro? O que ele fez? O que ele tem? Para que Jesus pare o que ele está fazendo para dizer: não, eu tenho que ir na casa de Pedro. E eu te explico quem é Pedro. Você sabe muito bem, quando Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos, vai ter 2 grupos de pessoas andando com ele. Vai ter discípulo e vai ter multidão. A grande diferença entre essas duas pessoas, esses 2 grupos, é a seguinte: que multidão ouviu uma notícia. Qual? Tem um Jesus pregando na cidade de Blumenau, e aonde ele entra tem milagre, aonde ele entra tem cura, aonde ele entra tem salvação, aonde ele entra tem batismo. Essa é a notícia que está correndo na cidade. E a multidão vai se reunir e vai dizer: olha só, a gente precisa estar no culto que esse Jesus prega. Por quê? Porque a gente pode entrar de mão vazia, mas de mão vazia a gente não volta para casa. A gente tem que estar onde esse Jesus vai. Por quê? Porque eu posso entrar enfermo, mas enfermo eu não volto para casa. E esse é o primeiro grupo que anda com Jesus. Só que Jesus, não contente com esse grupo, a Bíblia vai dizer que ele escolhe 12 homens para andar com ele, que é os discípulos. Só que a grande diferença é a seguinte: a multidão anda com Jesus por aquilo que ele dá, por aquilo que ele faz. E discípulo? Discípulo anda por aquilo que ele é. Multidão vem no culto que tem milagre, mas discípulo não importa se tem milagre ou não tem. Ele está com a mão levantada dizendo: se Jesus está no culto, eu estou também. Prova, Luan. Vamos de Bíblia. Tem um culto que Jesus está pregando, igual aqui. O culto está lotado. Aí Jesus olha para todo mundo, Murilo, e vai dizer: olha, hoje não tem milagre, hoje não tem cura, hoje não tem chave, hoje não tem profecia. Não tem? Não tem. O que tem hoje, Jesus? Hoje tem palavra. E Jesus começa a pregar: eu sou o pão da vida. Quem quiser ir ao Pai tem que passar por mim. A multidão que andava com Jesus por aquilo que ele faz, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e vai para casa. Aí Jesus não para de pregar, olha para os 12 e vai dizer: olha só, a multidão que anda comigo por aquilo que eu faço, já está indo embora. E vocês? Se vocês quiserem, pega a Bíblia de vocês e vai para casa. Tem gente que não gosta de Pedro, mas eu gosto. Pedro vai se levantar e vai dizer: olha só, Jesus, eles te servem por aquilo que tu faz, eles te servem pelo cargo que tu dá, eles te servem pelo aumento de salário que tu pode entregar, eles te servem pela porta aberta que tu dá. E vocês, Pedro? A gente, Jesus, para onde nós iremos? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? Jesus, a multidão te serve por aquilo que tu dá na terra, mas nós te servimos porque sabemos que a tua palavra nos leva para a vida eterna. Eu vim aqui crendo que eu vim pregar para uma manhã
de celebração, aonde numa igreja está cheia de discípulos que está dizendo: eu posso até não andar no carro que eu queria aqui na terra, eu posso não viver a vida que eu queria aqui na terra, mas eu sirvo a Ele porque eu sei que a palavra dEle ainda vai me levar para morar no céu. Tem discípulo nessa manhã aqui? A palavra dEle leva para o céu. O engraçado é que Pedro é aquele discípulo que vai aonde Jesus está. Jesus vai para a direita, Pedro vai para a direita. Jesus vai para a esquerda, Pedro vai para a esquerda. Só que chega num momento, no texto que a gente leu, e o engraçado é que Jesus não cancela o culto por causa da crise de Pedro. Jesus não cancela a manhã de celebração por causa do momento de Pedro. Por quê? Jesus está pregando, Jesus está ensinando. E Pedro? Pedro está no meio de uma crise, no meio de um problema, no meio de uma turbulência na vida. E Jesus está pregando, está ensinando, está evangelizando. Jesus não cancela a agenda por causa da crise de Pedro. Não entendi, Luan. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? É que até o capítulo 4, ele queria ver quem era Pedro quando tudo dava certo. Até o capítulo 4, ele queria ver quem era Pedro quando tudo ia para frente. E depois, ele queria ver quem era Pedro no meio do choro, no meio da lágrima, no meio da crise. Ou você nunca veio para o círculo de oração chorando, ou você nunca veio para a manhã de celebração pensando em parar, ou você nunca veio para o culto, levantou a mão, mas a vontade era de estar em casa. Mas a mensagem de Deus para alguém nessa manhã não é porque o momento da tua crise está assolando a tua história, que eu deixei de cuidar da tua casa e da tua vida. Jesus, eu vou repetir isso aqui que eu estou sentindo graça de Deus. Não é porque dentro da tua casa o vento está soprando que eu deixei de estar no controle da tua história. Não é porque o momento está de luta, está de crise, que eu deixei de cuidar da tua vida. Ele não cancela o culto. E a notícia ao redor da casa de Pedro é a seguinte, Samuel. Sabe quem é Pedro? Pedro é aquele crente que não perdia culto na Day Blue. Pedro não perdia uma manhã de santificação, uma manhã de celebração. Pedro estava em tudo. E agora? Agora a crise chegou. O momento bateu lá. Agora já era. Pedro está chorando. A crise está na casa de Pedro. Essa é a notícia que está rondando a casa de Pedro. Só que de repente, vem alguém na cidade de Blumenau. E alguém vai entender isso aqui. Vem alguém correndo na cidade de Blumenau, chega na vizinhança de Pedro e vai dizer: olha só, qual é a notícia aí? Não, a notícia é que Pedro vai parar. A notícia é que Pedro está chorando, está no meio da crise. Mas eu vim aqui dizer, muda a notícia da casa de Pedro. Por quê? Porque aqui a notícia é de crise, mas a notícia que está vindo de lá é que Jesus está chegando na casa de Pedro. Jesus. Não, Luan, mas Pedro está chorando ainda, eu sei, mas a lágrima não vai sair. É Jesus que vai entrar no meio da lágrima de Pedro. Eu estou pregando para alguns Pedros aqui, que vieram na manhã de celebração, até levantaram a mão com a banda, até cantaram os hinos, mas só Deus sabe como o teu coração entrou nessa manhã. Só Deus sabe como você acordou nessa manhã dizendo: o problema está assolando a minha história, mas mesmo assim, você colocou a roupa, veio para o culto, já levantou a mão, já cantou, já celebrou, já se alegrou. E a notícia de Deus, muito simples nessa manhã para alguém muda a notícia da tua casa nessa manhã. Porque a tua notícia é de crise, é de problema, é de vento, é de tempestade, é de choro. Mas a notícia para a igreja em Blumenau nessa manhã eu estou chegando no meio da tua crise nessa manhã. Eu estou chegando no meio do teu problema nessa manhã. Eu estou entrando lá. Mas não o nome da doença é muito grande, não, mas ele ainda tem poder sobre as doenças também. Mas não, a justiça disse que não tem mais jeito, não tem como resolver, não, mas ele ainda é fiel advogado da tua história. Não, Luan, não tem como, a minha situação não tem jeito, Luan, a minha família está desestruturada, destruída, mas ele ainda é aquele que reconstrói, reergue, coloca no lugar aquilo que está fora. E Deus me trouxe hoje aqui um menino que não sabe pregar direito para te dizer e liberar uma palavra. Você veio no meio de crise, mas a notícia você vai voltar para casa sabendo que nesse exato momento Jesus está chegando no meio da tua crise.
É por isso que nem todo mundo serve para ser discípulo. Eu já estou encerrando. O que tem na minha geração, é muita gente com saudosismo. Era bom o culto de antigamente. Era bom antigamente. Jesus fazia, Jesus operava, Jesus descia. Eu cresci, irmão, numa igreja que tinha 6 bancos de madeira. Só que eu entendi uma coisa naquela igreja, Samuel, que não importa o que aconteça, Ele continua sendo fiel para quem Ele escolhe. Aí tem gente que vem para um culto e diz, era bom antigamente, Jesus fazia. Irmão, o nome da igreja ainda é o mesmo, Assembleia de Deus. O dono da igreja ainda é o mesmo, é o Cristo da cruz. Ele ainda está sentado no trono, o trono está ocupado. Então o céu não mudou, Jesus não mudou, o nome da igreja não mudou. O que mudou? O que mudou é quem habita aqui dentro, quem coloca roupa para vir cultuar. Sabe o que eu entendi? Hoje em dia não tem mais milagre, não é porque ele não tem mais poder, é porque a gente vem para o culto como multidão. E multidão vem para o culto, cruza o braço, cruza a perna, olha o banner e diz, com esse cantor eu dou glória, com esse pregador eu gosto, eu levanto a mão para adorar. Mas discípulo é diferente, discípulo vem chorando, vem se arrastando, mas está dizendo, não importa quem canta, não importa quem prega, eu vim no meu último suspiro nessa manhã, mas se a graça dele estiver, eu vou levantar a minha mão como um pedido de socorro. Jesus está indo socorrer alguém nessa manhã, que veio no último suspiro. Hoje aqui Jesus está dizendo, eu estou chegando aí. Antigamente Jesus fazia, sabe por quê? Não importava quem estava no culto, a gente adorava como se não houvesse amanhã. Não importava quem pregava, a gente adorava como se não houvesse outro culto. E hoje a gente vem, dá nota para a luz, dá nota para o som, dá nota para o pregador, dá nota para o cantor. A gente se importa com tanta coisa no culto, só se esquece de uma coisa: convidar Jesus para o culto. A gente convida tanta gente, se importa com tanta coisa. A igreja está cheia, eu posso adorar. A igreja está vazia, não vou dar glória, senão vão ouvir. Irmão, quem te escolheu? Quem te chamou? Quem te libertou do pecado? Quem te deu um banho de sangue? Quem te colocou aqui dentro? Com todo respeito, não foi pastor, não foi cantor, não foi pregador, foi o Cristo da cruz. E deixa eu te dar uma notícia para você: Ele veio hoje aqui por causa da tua adoração. Ele não veio aqui para ver se a igreja está cheia ou está vazia, porque a minha Bíblia vai dizer, aonde houver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou. Aqui tem bem mais do que 2 ou 3, então uma certeza eu tenho, que Ele já está nessa manhã aqui. Pedro é discípulo, só que discípulo passa por crise, discípulo passa por problema, e nesse momento aqui Pedro está num problema. A notícia é, Jesus te esqueceu, Pedro. Só que Samuel, daqui a pouco alguém bate na porta. Pedro abre, é Jesus na porta. E pastores, o engraçado é que Pedro não vai fechar a porta e vai dizer, Jesus, demorou demais, tá? Não respondeu a minha oração no momento que eu queria, não precisa mais, e fecha a porta. Não, a Bíblia vai dizer que a porta da casa se abre. E naquele tempo, a única pessoa que podia abrir a porta da casa era a autoridade da casa, e aqui era Pedro. E aqui tem uma certeza voltando para a alma de Pedro. Todo mundo está dizendo, Jesus, que tu me abandonou. A situação está dizendo que tu me esqueceu. Mas quando Pedro abre a porta, não é um milagre que acontece, mas uma chama volta a arder aqui dentro. Qual? Ele não esqueceu da minha história. Eu vim muito simples para pregar aqui, Samuel. Jesus está reacendendo essa chama no coração de gente aqui. Jesus está entrando na frente da tua casa hoje, Pedro, e está dizendo, está todo mundo dizendo que eu te esqueci, mas ó, eu na porta da tua casa hoje, dizendo, eu ainda continuo no controle da tua história, eu ainda continuo no controle da tua casa.
aquela certeza volta para Pedro. Jesus não me abandonou. Aí Jesus entra na casa, tem a mesa, tem a esposa de Pedro, tem Pedro e tem a sogra. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa e foca os olhos na sogra. É Jesus dizendo mais ou menos assim, para mim encerrar e a gente orar. É isso aqui, Pedro, que não deixa mais tu levantar a mão como tu levantava? É esse problema aqui, Pedro, que não deixa mais tu servir como servia? É esse problema aqui, Pedro, que não deixa mais tu ter alegria para estar na minha casa e na minha presença? É esse problema aqui, Pedro? Pedro, lembra quando eu passei na praia da tua história, tu estava sozinho lavando a rede? E ninguém te escolhia e eu fui lá e disse, Pedro, anda comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Eu disse que eu ia cuidar da tua história, não disse? Hoje Jesus está entrando na casa de Pedro aqui e está dizendo, eu tenho poder para curar. Mas Ele não vai curar, não é porque a sogra merece, não é porque Pedro merece. Ele está olhando para a igreja em Blumenau hoje e está dizendo, eu estou fazendo agora, mas eu quero a tua mão levantada de volta. Senti graça de Deus aqui. Eu estou realizando o milagre agora. Desculpa, tem culto, pastor. Que a notícia de Deus para a gente é, depois do culto você vai ver, semana que vem vai acontecer. Mas nessa manhã a notícia do céu para a gente aqui, eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo agora, são 10h55 da manhã, e Jesus não vai fazer na segunda, Jesus não vai fazer no domingo que vem, Jesus está fazendo às 10h55 da manhã, da data de hoje. Ele está dizendo, eu estou realizando o milagre agora, mas eu quero a tua mão levantada de volta, eu quero a tua alegria de me servir de volta, eu quero aquela chama do Espírito Santo ardendo no teu peito de volta. Hoje tem uma urgência do céu dizendo, volta a queimar pela minha presença. Volta a ter alegria de andar comigo de novo. Irmão, eu posso ser novo, eu tenho 21 anos. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com os meus pastores, é não brincar com aquilo que Deus manda eu dizer. E tem quem não vai receber, mas eu vim profetizar, eu vim ser a boca de Deus na terra hoje aqui, eu vou liberar para quem quiser receber. Deus manda eu avisar para essa igreja aqui, que tem decreto de morte sendo quebrado a partir de agora aqui em Blumenau. Deus manda eu liberar isso aqui, que tem ansiedade sendo curada nessa igreja agora. Deus manda eu liberar isso aqui, que Deus está te abraçando agora, e é um renovo de Deus descendo na sede em Blumenau agora, de crente que não pensa que Jesus esqueceu da tua história, de gente que acha que não vai mais prosseguir, e Jesus toma a minha boca nessa manhã para te dizer, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar, eu ainda continuo no controle da tua história. Se coloca de pé comigo. Eu preciso de um renovo. Eu entrei aqui, eu até cantei, mas eu preciso de um renovo de Deus. Eu preciso que Ele entre lá agora, Luan. Com a minha própria mão, com a minha própria força, eu não consigo mais. Só você que precisa, coloca a sua mão no coração. Eu vou orar com você. Luan, eu vim para o culto hoje aqui, mas eu estou afastado de Jesus. Eu preciso refazer aliança com Jesus. Eu já participei disso aqui, Luan. Eu até venho de vez em quando, mas tem algo queimando aqui dentro que está dizendo, eu preciso refazer a minha aliança com Jesus. Preciso sair daqui de mãos dadas com Ele. Luan, eu preciso voltar para Jesus. Então faz um sinal com a sua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Faz um sinal com a sua mão. Está lá atrás? Vem cá, pode vir aqui, moço. Tem mais alguém? Irmão, você não está entendendo isso aqui, né? Tem uma vida voltando para Jesus aqui. Isso, vem chorando, mas vem. Isso. Vem chorando, porque Ele está voltando para o teu barco hoje, filho. Isso. Isso, tem festa no céu por causa da manhã de celebração, Samuel. Tem mais alguém, Luan? Eu preciso voltar, eu preciso refazer aliança com Jesus. Faz um sinal com a sua mão, eu quero te conhecer. Vem, filho, vem, filha.
Tem alguém na galeria? Vem também. Faz um sinal com a sua mão. Tem mais alguém? Eu vou encerrar agora. Mas Jesus está dizendo: há um tempo de alegria para a tua casa hoje. Há um tempo de festa para a tua história hoje. Tem mais alguém? Feche seus olhos. O conjunto vai cantar, me ajuda. Mas ora com fé. Jesus, ora, eu quero ouvir você orar nessa manhã, vai. Senhor, a gente se reúne nessa manhã aqui. A gente não pede ouro, não pede prata, mas a gente veio para te pedir apenas uma coisa. Renova as nossas forças para caminhar mais uma milha, Jesus. Renova as nossas forças, Senhor, para continuar andando contigo. Papai querido, nos ajuda a prosseguir mais um pouco. Nos ajuda a continuar firme na tua presença. Há uma vida aqui, Senhor, prostrada no altar, voltando para o teu caminho, voltando para a tua casa. Dá força para ele, Jesus. Alimenta ele com a tua presença, com a tua palavra. Papai querido, coloca pastores do lado dele, para ajudar ele a caminhar para o céu. E meu Jesus, eu te peço que essa igreja não deixe a chama do Espírito Santo se apagar, mas que continue ardendo, queimando pela tua presença. Essa é a nossa oração.